Olha, até parece, sabia? Olhando assim até dá uma emoção grande. Eu me perdoe, não vou lembrar. Até o final da história eu vou lembrar a data, mas acho que foi 95, ano de 1995, quando numa curva exatamente como essa, o acidente que eu sofri dentro de uma viatura da Polícia Militar, que eu caí numa descida como essa, com a viatura durante uma troca de tiros, em Limeira, no interior do estado de São Paulo. E aí assim, né? A sua vida, ela deixa de... Você para de caminhar, você não faz mais nada. Foram 6 meses, cagando e mijando na cama. Eu era um louco. Eu era louco por trabalho e eu queria chegar em algum lugar. E aí o que eu fiz? Eu era repórter policial e eu tinha grandes amizades com, na época, os policiais. E sempre com um gravador nas mãos, o que eu fiz? Falei para os sargentos da época, os tenentes, falei, deixa eu entrar na viatura, que eu quero andar com vocês quando der ocorrência. Quando der ocorrência, eu quero começar a narrar, olha, o roubo está acontecendo agora, nós estamos indo para o local. Eu era um repórter policial de dentro da viatura. Exatamente isso. Mas, Geraldo, como assim? Vem cá que eu vou te explicar. Eu ficava dentro da viatura. Eu era o quinto componente dentro de uma viatura. Naquela época era tudo louco, né? Então, quer dizer, eu pegava em tempo real, gravando com um gravadorzinho de... Não era filmagem. Foram muitas trocas de tiro, muita morte, muita... E numa dessa, eu escapei da morte. Porque de dentro da viatura, no bairro dos Pires, numa curva exatamente como essa, buscando um carro roubado, dentro da viatura do Tático Móvel estava eu, Cabo Francisco Alves, Cabo Lima dirigindo, Amarildo, soldado Amarildo. Tem mais um que eu vou lembrar. E o Chapinha, era a guarnição do Tático Móvel. Recebemos uma denúncia de um roubo, vamos andar. Recebemos a denúncia de um roubo, de um carro roubado no bairro dos Pires. Estava chovendo demais, pra caramba. E aí quando a viatura, na subida como essa, o carro roubado passou por nós, que tinha a placa, os policiais, é o carro roubado, é o carro roubado. O carro roubado passou. E aí a viatura, nós demos, o Lima deu um cavalo de pau. E aí começou a perseguição. Na curva, estava chovendo, na curva em alta velocidade, quem é policial e está me vendo sabe. Na curva, na virada, a viatura entrou na grama e aí, meu irmão, só foi o capeta chutar a viatura, os ladrões fugiram e aí nós caímos num barranco. Ficamos presos nas ferragens, era o riacho. Isso que eu estou te contando, histórias da vida, da minha vida. E esse riacho era pequeno, não tinha muita água. Vem cá perto, vem cá. Não tinha muita água. E aí, mas como estava chovendo muito, a viatura ficou com as rodas laterais. Na hora que eu olhei o relâmpago assim, ó, e olhei, a água estava aqui. Dentro da viatura só ficou eu e o cabo, o Chiquinho, Francisco Alves. Os outros componentes a gente não sabia se... E desacordados,
Acordei depois de uns 15 minutos. Começamos a gritar, peguei o caneco, o Francisco, o cabo Chiquinho estava desacordado. Aí eu peguei o caneco da viatura. Atenção, CAD, controle, controle, controle. Brevidade na rede, brevidade de emergência, brevidade, brevidade. Brevidade, brevidade. E nada. Só que os policiais, os outros 3 policiais, tinham conseguido sair, escalar esse penhasco e foram pedir ajuda depois de quase 40 minutos. E o meu grito, eu fiquei sabendo isso muito depois, os meus gritos de desespero, fez um sitiante ouvir no bairro dos Pires e ele ligou para a polícia. E é igual avião quando desaparece. É igual avião quando desaparece do radar. Nós subimos do radar. E aí o controle começou a chamar, atenção, tático móvel, tal, não respondia. A viatura já estava capotada, a gente estava debaixo d'água. Metade. Eu vou ver se eu vou lá em Limeira para mostrar a curva que eu caí. E aí foi aquele horror. Aquela chuva, aquela tempestade, já umas 3, 4 horas da madrugada. Me lembro perfeitamente, aí chegaram os bombeiros, a prancha, e o meu fêmur foi completamente moído. Quebrei costela e chegou uma hora que o meu fêmur, que eu não conseguia dobrar, nós fomos retirados de dentro da viatura, aí o Chiquinho. O Chiquinho teve o pulmão perfurado. Tudo isso em busca da notícia. Quem é de Limeira sabe, pode procurar lá, que saíram nos jornais na época, lá, na Gazeta de Limeira, Jornal de Limeira. Viatura capota com policiais e jornalista. Achei que eu ia morrer afogado. E aí, eu me lembro que tinha um tenente na época, que era o tenente, hoje ele deve estar até major, depois ele foi para capitão, o Sorge. Ele chegou lá embaixo e falou assim, sua perna está moída, nós vamos ter que dar um tranco em você, ok? Não dá para dar nada para você aqui embaixo. Eu me lembro da cara dele, ele olhando os policiais assim, nós vamos ter que deitar você na prancha. E aí, meu irmão, foi assim o negócio. Chegaram, tá, deitou na prancha, eu, tá. E aí não vi mais nada. Acordei no dia seguinte na Santa Casa de Limeira. Mas o engraçado, vejam vocês, contar uma coisa engraçada. Subir aqui. Que esse acidente poderia ter sido evitado, porque naquela noite eu já tinha gravado, já estava pronto o meu programa, isso para o programa de rádio, que eu colocava em tempo real as ocorrências policiais que eu registrava de dentro das viaturas, pegando som, tiroteios, policiais conversando, um Aqui Agora do rádio. Sabe o Aqui Agora? Lembra o jornal Aqui Agora? Vejam só. Esse homem encontrou a morte com um tiro no peito. Última parada, povo dá o troco na morte do cobrador. Carro bomba vai explodir assim na pista. O que hoje as TVs fazem, né? Eu fazia isso na década de 90 para o rádio, sem imagem, narrando. Ó, também agora para uma perseguição, a viatura está passando agora aqui. Quem é de Limeira sabe disso. A minha testemunha é a cidade de Limeira. Quem ouviu o Geraldo Luiz, repórter policial, saía a tiro, o policial gritando, desce, desce, pega! E eu queria essa exclusividade, eu queria estar dentro. Nenhum policial, nenhum jornalista, nenhum radialista tinha coragem de estar dentro de uma viatura, correndo risco de morte. Eu coloquei minha vida em risco para isso. E coloquei mesmo, porque aí fiquei 6 meses sem andar, né? Cagando e mijando na cama. Mas naquela noite eu já tinha tido um flagrante de um quilo de... acho que era cocaína. O meu programa já estava pronto. E olha o que é o recado de Deus. Engraçado que naquele dia, que estava chovendo, aquela noite estava chovendo, eu tinha acabado de gravar essa matéria do tráfico, eu estava indo embora para casa.
E aí os policiais chegaram e falaram, ó, a gente recebeu uma denúncia, a gente vai no bairro dos Pires ver um carro roubado lá, você não quer ir? Podia ter ido embora para casa, meu. Mas eu era um louco, queria mais notícias, mais notícias, mais notícias. Eu queria mais notícias, falei, vamos embora. Quando eu entrei dentro da viatura do Tático Móvel, essa viatura que desastrou, aí eu falei, pera um pouquinho, meu gravador, esqueci meu gravador. Tinha colocado meu gravador em cima dessa viatura. Quando os policiais dela voltam no quarteirão, eu olhei, falei, olha meu gravador lá. Já tinha caído e algum carro passado em cima do gravador e o gravador cuspiu a fita fora, salvou a fita. Não era para eu ter sossegado o rabo e ter ido embora para casa. Era Deus falando, vai embora, você está sem gravador. O que eu fiz? Fiz os policiais na época irem até a minha casa, pegamos outro gravador, que eu tinha outro gravador. Peguei o outro gravador e aí nós fomos para o bairro dos Pires. E aí aconteceu o acidente. Depois de 3 meses, eu trabalhava na Rádio Jornal. Aí lá eu comecei a fazer o programa deitado na cama. Botaram a LP, sabe o que é LP? É uma linha particular da antiga Telesp. E aí com essa linha particular, eu fazia o programa deitado na cama. Lia jornal, aí tinha um outro repórter na época lá, que era o Egner Domingues, aí chamaram o Egner para ir pro plantão para mim, para eu ter as notícias, mas lá. Aí depois, muito tempo, fiz de muleta. Eu me lembro que teve mais uma ação, rapaz. Quem pode testemunhar isso aí, podem ir atrás, que tudo que eu estou falando é a mais absoluta verdade, que eu tive essa intensidade de coisa na minha vida. Teve mais uma ação uma vez no cemitério Saudade de Limeira, e eu me lembro lá que estava o doutor Renato Balesteiro Barreto. O doutor Renato Balesteiro Barreto, delegado de polícia. Na hora que ele me viu com a muleta, ele falou, porra, você não está nem andando, você vem com essa muleta gravar, você é muito esforçado, que eu queria acompanhar aquela exumação. Exumação, vocês sabem o que é, né? Quando uma autoridade policial decide desenterrar um cadáver que já está lá enterrado, porque tem dúvidas sobre... E aí pediram a exumação de um corpo para um inquérito policial. E eu fui lá de muleta. Trabalhei muito tempo assim, ó, muleta do gravador. Sabe por quê? Porque a vida é assim, ó, essa subida inteira. Essa subida mesmo de muleta, eu falei, não vou parar, cara. Porque eu sabia aonde eu queria chegar. Eu não aceitava ser comum. E aí, deu tudo certo. Meses depois, uns 7, 8 meses depois, aí eu voltei a andar. E aí os policiais já estavam com medo de botar eu dentro da viatura. E aí deu repercussão, aquela coisa. Mas fiquei muito tempo andando dentro da viatura com o sargento Nascimento. A maioria das minhas reportagens de dentro da viatura, de dentro, com o sargento Guim. Era dentro do Tático Móvel do sargento Guim. Foi muita troca de tiro. Vimos muita gente morrer, muito bandido morto. Perdemos policiais. Muita história para contar. Essa é a história do Geraldo, que chegou até aqui por essas caminhadas e caídas que a vida dá. Sobrevivi ao acidente de dentro de uma viatura é o risco que você corre. Você corre risco, atravessar uma rua, você corre o risco. Quando você vai para um elevador, vai no dentista, é legal. Você corre risco quando você toma uma anestesia, sabia? Quando você vai para uma cirurgia, quando você entra num avião, riscos. Riscos da profissão. E como repórter policial, eu estou vivo aqui por uma misericórdia divina, que foi muita ameaça. As ameaças foram piores do que o acidente que eu sofri com a viatura e que hoje estou contando para vocês. Essa é a minha vida, que agora vocês vão fazendo parte aqui no meu canal. Histórias do Geraldo. Gostou? Dá um like aqui, aciona o sininho, se inscreve no canal do Geraldo, espalha para todo mundo. E quem se lembra desse acidente do bairro dos Pires, que hoje já pode ser até ter casado. Até o Geraldo, hoje eu sou casado. Mas eu lembro na época que eu te ouvia. Comenta aqui, quem mora no bairro dos Pires e que lembra desse acidente? Quem é de Limeira que na época, policiais que trabalharam comigo, comentem aqui. Até a nossa próxima história. Eu verdadeiramente, eu sobrevivi.
Até o nosso próximo encontro. Tchau, pessoal.